Olá, meus amigos, vamos dando sequência aqui ao nosso Academia da Vida. Nesse novo episódio, ainda nesse módulo sobre questões relacionais, eu tinha falado para vocês sobre a relação que a criança tem com esse objeto amado, a figura materna. Em um determinado momento, ela deve perder esse objeto, essa relação ela deve ser em algum grau interditada, de forma que ele seja marcado por essa falta. Essa falta impulsiona esse indivíduo na busca por algo mais, por um símbolo desse objeto perdido. E, como é um símbolo, isso não é a coisa, o indivíduo sempre haverá uma certa frustração ao perceber que aquilo não é um objeto perfeito. Essa união não será refeita. Então, o indivíduo percebe que esse objeto, na verdade, é um objeto fugidio. Quanto mais você vai atrás dele, mais longe ele parece se encontrar. E isso é a vida. Você, quando jovem, acredita que se você trocar de cidade, a coisa vai modificar, que você vai ser muito feliz. Se trocar de namorada, a vida vai ser perfeita. E não é bem isso. Quando você tem um pouco mais de maturidade, você vai percebendo que as coisas, esses objetos são só símbolos dessa coisa perdida. E você vai valorizar eles. Por outro lado, você vai tolerar a frustração ligada a isso. Tá? Isso é sinal de maturidade. E aí, por outro lado, esse objeto vai continuar te movendo. Você vai sempre em direção a tentar fazer essa completitude que é perdida, né? Lá atrás. E por que essa coisa pode dar errado? Se por acaso você não tiver esse rompimento, o indivíduo vai manter uma fantasia de que ele tem o acesso completo a esse objeto perfeito, esse objeto de amor, a saber, a figura materna. Se a gente estiver falando no campo psicopatológico, eu poderia dizer para vocês que a gente pode estar falando aí de uma estrutura incestuosa que pode se organizar como um quadro psicótico, um quadro esquizoide. Em outras palavras, é como se o paciente se estruturasse de uma forma um tanto quanto, entre aspas, esquizofrênica. Mas alguns autores mais novos trouxeram uma outra coisa, mostrando que essa fantasia de que o indivíduo vai ter acesso a isso faz ele não mais ser marcado por esta falta. E já que ele tem acesso a tudo, e a sociedade hoje diz que o jovem, a criança, e que as pessoas podem ter acesso ilimitado a tudo, há uma promessa, é o direito dele, ele tem direito. Né? Papai e mamãe hoje não mais permite a frustração de uma criança. O resultado da situação é que ele passa a ser marcado pelo excesso em vez da falta. Ele é marcado pelo excesso. Havia um autor no século passado que, infelizmente, trazia uma noção de que se você tivesse acesso a esse objeto a sua vida inteira, quer dizer, se pudesse tudo, ninguém pudesse mais te interditar, todo mundo, se tivesse todos os direitos do mundo e nenhum dever, que você voltaria ao Éden e seria extremamente feliz. Herbert Marcuse, que é um grande problema. Esse indivíduo gerou um grande problema no imaginário popular e na própria formação da cultura ocidental. E há uma promessa o tempo todo de que você não pode ser interditado, que você não pode sofrer nenhuma frustração e que você tem que ser feliz o tempo inteiro. E esse indivíduo passou a ter uma promessa de que ele vai ter acesso a todas as alegrias da vida. E eu costumo usar uma metáforazinha. Imagina que você tem 10 canetas, né? 10 canetas para você escolher. Dessas 10 canetas, você gostaria muito de ter a número 7. Você acha ela bonita, um monte de gente tem, está na moda, é uma caneta muito bacana, e você quer ela. Só que seu pai virava para você e dizia o seguinte: não, você não vai ter acesso a essa caneta. Você vai ganhar a caneta número 3. E aí você dizia: pai, mas ela é feia. Mas ela é mais barata, ela é mais resistente e eu vou comprar essa para você. E você, então, era marcado por uma falta, esse vazio.
você passaria parte de sua vida buscando ferramentas para tentar conseguir esta caneta, né? Então, você vai estudar, você vai formar, vai arranjar um trabalho, vai juntar dinheiro e aí você vai comprar a caneta número 7. A grande maioria das vezes você vai descobrir que ela não era nada de especial, havia uma certa fantasia sobre ela, mas você vai valorizar aquela caneta número 7, que foi fruto do seu esforço, você vai entender por que seu pai colocou para você utilizar a caneta número 3, mas você vai... Depois das 7, você vai descobrir a caneta, vai ver que além das 10 existem mais outras 10 e você então vai conseguir comprar depois a caneta de número 16 a 22 e assim vai, a vida é feita desta forma. Lembro-me de uma historinha, de um livro de português na minha escola, na época, quando eu era criança, da história do menino que passava em frente ao bar e ouvia lá de dentro, solta um pingado, ele passava em frente ao bar e ele sempre estava indo a pé para a escola e ouvia, solta um pingado, e ele fantasiava aquele pingado como algo maravilhoso. E um dia ele resolveu juntar a mesadinha dele, as moedinhas lá, para poder experimentar o pingado. E o dia chegou, o dia fantástico, o dia tão esperado chegou. E ele um dia foi no bar, saiu um pouco mais cedo de casa, com a sua lancheirinha, sua mochila, parou no bar, pegou as moedinhas, botou no balcão e disse, dá um pingado. E o cara gritou, salta um pingado. Aqueles minutos de espera, aqueles segundos, na verdade, de espera, foram uma eternidade. E o cara devolve para ele um copinho americano com café com leite. E ele diz, caramba, mas eu tomo isso todos os dias. Eu me lembro dessa história. Marcou demais, porque é exatamente o que nós estamos dizendo, é o objeto fugidio. E ele então tomou aquilo e passou a valorizar aquilo. Aquilo marcou a vida dele porque os objetos são fugidios, a gente mantém essa fantasia, mas a gente com isso, de certa forma, dá um valor a eles. Lembro-me que minha família, meu avô tinha uma casa numa cidade do litoral do Rio de Janeiro, do estado do Rio, um lugar maravilhoso, delicioso, e eu passei grandes momentos da minha infância lá, a gente passava as férias lá e tal, era em frente à praia. E eu me lembro que chegar às férias, se íamos para lá, era um sonho. Então, esperávamos um ano inteiro aquilo. Lembro-me, a viagem durava 1h30, 2 horas. Se não houvesse trânsito, 1h30, 2 horas. E eu ia, meu avô tinha um Opala, e eu ia no colo da minha avó, olha que loucura, na época não tinha, nem usava cinto de segurança, eu ia no colo dela, no banco da frente, e nós íamos, toda viagem tinha pontos de referência, e nós íamos brincando, íamos contando, essa aqui é a cidade tal, todo o caminho, né? Aí tinha um local que nós parávamos, e ela sempre comia milho verde, eu sempre tomava uma água de coco. As coisas eram dessa forma e a viagem inteira era encantadora. A aventura começava a acontecer no dia anterior, quando nós arrumávamos as malas e já deixávamos tudo pronto na mala do carro. Meu avô tinha um Opala, coitado, o Opala ia com a traseira quase arrastando, de tão pesado que ia. E aquilo era muito esperado. Hoje você vê o jovem marcado pelo excesso, ele não valoriza, ele não aproveita, não degusta esse caminho que nós curtimos tanto, era tão valioso, esse caminho era tão valioso. Chegada lá, me lembro, eu era asmático e descia, enquanto o carro tinha um platô onde a gente estacionava o carro, tínhamos uma escada, num outro platô, a casa ficava nesse outro platô, e uma escada com um pequeno cais, e o mar, já era direto no mar. Eu era muito asmático, e nós
Às vezes eu ia para lá com crise de asma e o carro parava lá em cima, eu já ia tirando a roupa e ficando de cueca, descia que nem um foguetão, saía correndo, pulava já dentro d'água ali mesmo no cais, e aquele choque da água já melhorava a minha crise de asma. Tudo era valorizado. Papai e mamãe hoje, que acreditam o tempo inteiro ter o direito de ser feliz, é mais importante para ele o seu treinamento do CrossFit, colocar videozinho na internet suas conquistas de CrossFit e de meia maratona, abandonam os filhos. E esse abandono, essa terceirização, bota o filho para fazer curso de tudo. O menino faz curso de tudo quanto é coisa, menos ficar com o pai e com a mãe e se relacionar. Esse vazio, essa culpa enorme que ele sente, ele traduz isso na forma de comprar coisas, comprar, dar coisa, tentar comprar o sentimento de abandono do filho, né? Pagar as taxas referentes a isso. E esse excesso, ele mostra para a criança, primeiro que não há valorização. O jovem, se você olhar hoje, ele recebe tudo, ele tem o celular mais novo, o videogame mais novo, ele não para de ter coisas, e ele simplesmente não vive. Por outro lado, ele não tem aquilo que ele quer, literalmente, que é o amor e a presença desse pai e dessa mãe. Esse menino, então, esse pai e essa mãe tentam comprar. E essa marca desse excesso. A criança não vive a frustração, a não ser a frustração principal, que é a ausência completa de pai e mãe. Mas ele não exercita isso. As coisas não têm. Ele tem as 10 canetas. Todas. Nenhuma tem valor. Charles Millman vai dizer que esses objetos são objetos flutuantes. Eu vou falar um pouco sobre isso. São objetos sem gravidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. Se você caiu de paraquedas, curta, compartilha, faça uma pergunta aqui, me ajude a levar esse material para mais pessoas. E se você não conhece, dê uma olhadinha no nosso canal, tem um monte de materiais aí, de dicas. Meu objetivo é que você crie ferramentas para que você possa ter uma grande autonomia e não seja mais manipulado por mídia ou por qualquer outra coisa. Sou o Dr. André Marroio, esteja comigo, não perca a próxima aula.